40. Bom, vamos pular um pouquinho de assunto e entrar aqui agora no tema que é um dos principais problemas de Maringá, inclusive do setor policial, que é a Praça Raposo Tavares. A Praça Raposo Tavares hoje é tida como um dos principais problemas da cidade de Maringá. E lá vocês já sabem por que ela é considerada problemática assim, né? Pela falta de estrutura que não se tem lá hoje, pela questão de traficantes, usuários de droga, moradores de rua que ali ficam e às vezes acabam perturbando a população e comerciantes também. E sobre este assunto, o jornalista Ângelo Rigon, que faz parte também dessa bancada aqui da emissora Jovem Pan, trouxe uma novidade, inclusive que ele escreveu no seu blog hoje. Ele escreveu o seguinte, que o prefeito Ulisses Maia anunciou, e isso foi ontem, que daqui a 3 meses ele vai abrir a licitação para revitalizar a Praça Raposo Tavares. Isso dentro do eixo monumental. Agora, o que muitos não estão entendendo é o fato de ter começado pelo centro de convivências, esse eixo monumental, né, do lado da prefeitura, e não pela Raposo Tavares. E aí, Edivaldo Magro, o senhor também tem esse entendimento, esse pensamento ou não? Um recorte aí desassociado dessa fala que eu vou fazer a seguir, que um colega me enviou, que a cada 100 mil habitantes a gente tem 338 presos. Nós somos o 3º país que mais prende no mundo, atrás dos Estados Unidos e da China. Feito mais aí, solta. o reparo. Mas solta. Então. Tem que soltar. Sim. Quem é inocente tem que ser solto. Aí, agora vamos entrar em qual discussão aqui, dona Regiane? Eu vou ficar quieto, porque a pauta é outra. Essa pauta tem uma certa convergência com o preço. Cara, vamos lá. Eixo monumental nada mais é do que reforma de praça, vamos deixar claro. Assim como o Ulisses Maia reformou algumas praças, a Praça Ivaí, construiu lá a Praça Jardim Tóquio, reformou aqui a Praça Napoleão Moreira da Silva, a Rocha Pombo. Então está sendo reformada mais uma praça. Essa talvez seja a única gestão que nunca interferiu no Raposo Tavares. Todas as gestões anteriores fez algum tipo de interferência lá e nunca resolveu o grande problema do entorno. É bom lembrar que a proximidade ali com a antiga rodoviária sempre criou aquele clima meio de submundo ali, onde acontece tudo. Nós narrávamos aqui, dia desse trocávamos algumas informações aqui, que o Zé também é um jornalista, está na estrada faz tempo, e ali quando você senta, você vê um submundo acontecendo. Na praça, por exemplo, existe um mercado de relógios. Ali tem um mercado de drogas, ali tem o mercado da prostituição. É só você sentar naquela praça e você começar a observar os inúmeros acontecimentos que tem ali na praça convergente com atos criminosos. E ali todo o entorno, os comerciantes já cansaram de pedir intervenções mais imediatas ali e nunca aconteceu nada efetivamente. Na primeira oportunidade que se tem de reformar uma praça ou outra praça, como está sendo reformada a praça ali da Catedral, como está sendo reformada a praça, o centro de convivência ali, né, a Praça Renato Celidônio, seria muito oportuno e ninguém entendeu muito bem, e nunca foi explicado isso. Os diversos vereadores que passaram por essa bancada, eu perguntei a eles por que não, nessa primeira etapa, não foi incluída a Raposo Tavares. Ninguém sabe, acho que nem o prefeito exatamente explicou, e agora foi dito lá nesse café da manhã, tinha dito aqui no início do programa, que dentro de 90 dias vai ser feita a licitação para a praça. Enfim, o que nós torcemos aqui, se existe recurso, vai vir mais um empréstimo, que se adianta essa reforma e que ela seja convergente com a nossa expectativa. Mas eu faço uma pergunta aí, Oséias, o que vai ser feito com aquele estacionamento? Nós sabemos alguma destinação daquele estacionamento? Aí exatamente ali onde é a antiga rodoviária. Será que nesse projeto de reforma da Praça Raposo Tavares será contemplada algum equipamento ali, como já se chegou a aventar em gestões passadas, a construção de 2 arranha-céu, 2 prédios, cada um com uma destinação. Ou até mesmo chegou a falar que iriam construir um estacionamento, né, com vários andares ali. Exatamente. Então, assim, tiveram uma série de especulação. Vamos aguardar. Nós temos 90 dias para esperar, porque o projeto original ganho, né, que é o projeto paisagístico da empresa que ganhou o eixo monumental, através de um concurso nacional, essa empresa de São Paulo ganhou, não me ocorre que tinha previsão para algum equipamento público ou algum empreendimento nesse espaço especificamente. Fica a pergunta aí, José. Regiane, bom, o prefeito anunciou que em 3 meses deve licitar também a Raposo Tavares, as obras, né, dentro do eixo monumental.
Bom, o Edivaldo Magro não conseguiu entender, eu também não consegui entender por que não se começou por lá, ou por que já não pensou lá, já que é uma praça problemática. Então, justamente você também isso. pensa dessa forma ou não? Penso que é justamente por isso. O que você vai... Sabe o que dá pra ouvir daí? O que você vai fazer com toda aquela população que está naquela situação? Você vai varrer ela de lá e ela vai para onde? Me dá, mas não existe, existe uma população flutuante. Exato, mas é essa população flutuante. Não é a população da praça. Essa população flutuante, como ele disse. Os drogados, de todo o modo, como o Edivaldo bem colocou aqui. O que você vai fazer com esse povo? Cadê a ação social ali? Onde estão? Onde estão os vereadores que tanto gritam? Tá? Que você tem que chegar ali, conversar, sentar, reestruturar aquela pessoa. Onde estão essas pessoas? Primeiro isso. Né? Porque você vai chegar lá, vai encher de tapume em volta e essas pessoas vão para onde? Você acha que elas vão para casa porque agora a praça está fechada? Claro que não. Vão achar outro ponto. Então, eu penso que ali realmente é um problema. Eu tenho medo, assim como você tem medo, assim como qualquer cidadão dessa cidade tem medo de passar ali nessa praça. A gente evita ao máximo passar por ali, porque é uma situação constrangedora em todos os aspectos de abordagens possíveis que você pode sofrer ali. Então, assim, teria que ter começado por lá? Não sei se exatamente teria que ter começado por lá. Não teria que ter deixado de incluir lá, para depois agora estar tendo essa situação. Do mesmo jeito, Regiane. Claro que vão ter que pensar nesses moradores de rua que você falou, nos viciados, drogados, do mesmo jeito. E é a ação que a gente espera que seja tomada. Porque essa população flutuante, ela só aumenta. Vamos combinar que ela só aumenta. Né? Então, a gente tem que passar agora a ter visão, que é 6 meses, pelo menos, a gente fala nessa bancada, de o que a gente vai fazer com essa população. Como a gente vai lidar e a gente vai administrar essa população. A experiência mostra que sempre quando você faz uma intervenção em determinado local, de forma a revitalizá-lo, onde você tem a ocorrência de problemas sociais graves, né, como moradores de rua ou tráfico de droga, ele não desaparece, ele se desloca, como você bem falou. Eu quero lembrar aqui, que todo mundo sabe, quando havia prostituição em torno da catedral. Inclusive foi montado um sindicato dos profissionais de sexo em Maringá, nem sei se existe ainda. Aí ficou aquela pressão no entorno da catedral, se deslocaram pelas ruas adjacentes. Exato. A prostituição continua existindo ali e continua. Migram. Ele migra, você sai de um lugar e vai para outro. Então é de se supor, como existe um problema grave lá na Fernão Dias e não se resolve, nem eu tenho a solução e eu sei a dificuldade que é resolver o problema. Você tem um caso da Cracolândia em São Paulo, que seguidos governos se propõem a resolver o problema e quando se aperta, se desloca para outro ponto da cidade, ali por perto, depois retorna o problema novamente. Então esse é um problema que tem que ser mapeado, porque essa população ela tende a se deslocar ou todas para o mesmo local, ou ela se espalha e cria um problema ainda maior. Mas, Edivaldo, se ficar perguntando pro rapaz lá, para quem tá lá, o que o senhor quer que faz da vida, é lógico que eles vão querer ficar lá usando a droga e assim por diante, porque no albergue eles têm... eles não podem usar droga dentro do albergue, por isso que muitos não querem ir para lá. Você já passou em volta do albergue para ver a tristeza mas que é aquilo dali? Mas não pode ficar dali? Também passando a mão em cima de tudo isso. Não precisa pode alguém, passar. então, falar assim, não, vamos resolver esse problema e como que é? Colocando toda a estrutura da máquina para funcionar. Exato. Aí também fica associando também pobre com criminalidade, aí é preconceito branco. Mas quem está associando? Como é que você achar que todo que é pobre, se está na rua, é bandido e tem que ser tratado como bandido, como marginal. Então tem os limites da lei. Mas quem falou isso? Não, mas se ninguém falou, eu estou falando. Então, assim, existem os limites da lei que devem ser respeitados. Entendo que há casos que tem que ser coercitivo. Até reconheço que há casos que tem que ser coercitivo. Nós tínhamos um problema aqui na frente, e temos ainda um sujeito que fica aqui constantemente, já foi retirado ali inúmeras vezes, e ele volta todas as vezes que é retirado. Ele é cuidado, vai para uma comunidade terapêutica, mas simplesmente não fica, porque a comunidade terapêutica não é restritiva, é aberta, você pode ficar ou não. Como resolve esse problema? Eu não sei. Aí você tem que colocar no lugar, cercar do cara, ele fica lá punido lá dentro, ou ele pune a gente todos os dias, porque a gente se incomoda por diversas razões. Por pena, né, por inércia, ou por culpa do gestor, por inércia. Então, ele é assim, com todo respeito, mas a gente tem que buscar uma solução nós e não ver as pessoas como estorvo. Exato. São cidadãos que, por razões as mais diversas, ninguém nasce na rua. A pessoa é empurrada para a rua por muitas razões. Exato. Então, sim, é preciso conhecer a história deles. Mas tem muito bandido infiltrado. Mas tem muito bandido, eu concordo com você. Tem que chegar lá, quem é bandido vai para a cadeia e quem precisa de tratamento vai ser tratado. Concordo, tá? E por que então não faz isso? Não pode fazer isso? Ué, então.
É isso que eu queria saber também. A questão do tratamento, essa é uma questão do tratamento contra a dependência, qualquer ela que seja, é importante lembrar que são doentes mesmo. A pessoa, ela começa dentro do vício, depois ela é um dependente, ela é um doente. Não consegue sair se não tiver tratamento medicamentoso envolvido. Então, ninguém vai chegar ali e perguntar, o senhor quer sair daqui e se tratar? Ele vai dizer não. Né? Então, essa visão também tem que ser mudada, porque hoje você não pode pegar e obrigar a pessoa a sair. Isso é contra. Não pode. A pessoa ela só vai internada para um tratamento se ela disser, não, eu estou a fim de ir. Mas nenhum faz isso, entendeu? Então, tipo, o sistema todo está errado. O sistema todo tem que mudar, porque às vezes a pessoa até tem um nível de consciência que ela está num lugar errado, cometendo alguma coisa errada e quer sair daquilo, mas a dependência ela é muito mais forte, gente. Né? Não controla a vontade de consumir qualquer que seja o ilícito aí. Então precisa de uma ação diferente. Ali, como o Zaqueu falou, ninguém nasceu para viver na rua exatamente. Por isso, quando a gente se refere ao morador de rua, né, Zaqueu, a gente chama de situação de rua. Um morador em situação de rua, porque a gente imagina que aquela é uma situação transitória, por as razões que levou o cidadão. Sempre quando você para e conversa com o cidadão a respeito de como ele foi levado, geralmente droga, e ele começa, brigou com a família, de repente é por amor, né? Briga com a família, é expulso, tenta ajudar, ele não consegue, vai criando a desconexão, ele se desconecta com a vida que ele tinha e se torna uma pessoa sem referência, muitas delas sem documento, e elas perambulam por aí. Eu fazia muito trajeto daqui Cascavel, viu, Zé? O que eu vi de morador perambulando nas ruas, ida e volta. Às vezes você fazia o trajeto 2 vezes, estava num ponto, depois estava no outro. E que história? O que é aquela história? Quem que é esse sujeito que anda pelas rodovias? Sim, tinha muito isso, né? Aqueles andarilhos. Tem muito ainda esses andarilhos. E cada um deve ter uma história. A gente nunca para entender, né? Mas nos incomoda. E lamentavelmente também tem muitas pessoas que acabam indo em situação de rua e acabam se viciando e depois não conseguem por si só sair da situação. Se não for alguém para ajudar, se não for ou coercitivamente, ou não tirar ele, porque a droga é um vício que o cara destrói a pessoa. Não adianta, mesmo que ela queira, às vezes a droga é mais forte com ela, ou acaba sendo mais forte e acaba não dando certo. Mas que alguém precisa tomar isso à frente disso e começar a pensar em alguma coisa, precisa... A medida tem que ser diferente, né? Exatamente. Já deu, né?